Shalom, queridos. Agradecemos a Deus, né? Que Deus bom é esse. Ele é bom o tempo todo. Nós já estamos em Provérbios capítulo 4. Que discipulado maravilhoso. O cântico, cadê? Já cantaram o cântico oficial do discipulado? E já prepararam o questionário? Porque nós já sabemos que já vemos para o discipulado com o questionário respondido, o nome do discipulador no comentário, meu discipulador é fulano de tal. Isso é obediência, isso é bênção para a sua vida. Então, graças a Deus está tudo bem. Então, vamos lá. Então, Provérbios 4 trata da exortação paternal. Portanto, Provérbios 4, o escritor instruiu seus filhos a buscarem a sabedoria e a mantê-la em seus corações. O livro de Provérbios destaca a importância da sabedoria como um guia interno para a vida. O autor instrui seus leitores a buscarem a sabedoria acima de todas as coisas, pois pois ela traz segurança, honra, beleza para a vida do possuidor. Vivendo de acordo com a sabedoria de Deus, as pessoas experimentam a verdadeira liberdade e são moralmente corretas. Por outro lado, aqueles que escolhem seguir o caminho do mal acabam confusos, cometendo erros frequentes, desastrosos. Para manter a saúde moral e espiritual, é necessário manter o coração e a mente em constante renovação, controlando a língua e os olhos através de uma atitude correta de pensamento e de atitude. Então, a busca pela sabedoria é um processo constante e contínuo que requer disciplina e compromisso. Ou seja, o texto ressalta a importância de manter o coração em um estado de boa saúde moral e espiritual para poder alcançar a sabedoria e agir com integridade. Assim é possível evitar os caminhos da maldade e experimentar uma vida mais plena e significativa. Assim, o livro de Provérbios é um convite para os leitores buscarem a sabedoria. Sendo assim, em Provérbios 4, o escritor instrui seus filhos a buscarem a sabedoria e a mantê-la em seus corações. A sabedoria traz benefícios tangíveis à vida, como segurança, honra e beleza. Ela também é uma chave para a verdadeira liberdade para uma vida reta e justa. A busca pela sabedoria não é uma tarefa fácil. É preciso ter um desejo sincero de aprender e estar disposto a seguir o caminho que Deus estabeleceu. Aqueles que seguem a sabedoria são separados daqueles cujos pensamentos e ações são governados pela vontade de fazer o mal. Governados pela vontade de fazer o mal. Vou repetir por causa da pontuação que não foi legal. Aqueles que seguem a sabedoria são separados daqueles cujos pensamentos e ações são governados pela vontade de fazer o mal. A sabedoria traz clareza de entendimento, enquanto a tolice e a maldade trazem confusão e destruição. Para manter a sabedoria é preciso manter o coração e a mente saudáveis. Controlar a língua e os olhos é fundamental para evitar o pecado e cultivar pensamentos e atitudes corretas. A busca pela sabedoria deve ser constante e deve ser a base para todas as decisões e ações na vida. Em resumo, Provérbios 4 é um chamado para a busca da sabedoria e para manter a vida moral e espiritual em ordem. A sabedoria é o caminho para a liberdade, para a verdadeira liberdade e para uma vida reta e justa. Aleluia. Provérbios 4. Graças a Deus, eu tenho esse privilégio de hoje estar com 75 anos. E eu agradeço a Deus pela sabedoria. O Espírito Santo é tremendo. Sabedoria viva dentro de nós é o Espírito de Deus.
todo filho de Deus, todo aquele que reconhece que foi escolhido por Deus e que Deus entregou a Jesus e que Jesus não lança fora, com certeza tem a sabedoria. Agora é preciso captar, é preciso estar conectado, é preciso estar ligado. A presença do Espírito Santo é maravilhosa e é verdadeira. Agora, se você dá atenção para ele, que está o problema. Para começar a sabedoria, já dê atenção para esse hóspede maravilhoso, que na verdade é o dono da sua vida. Ele é o Deus vivo que vem habitar dentro de você. Então, eu dou graças ao Senhor por poder estar testemunhando, porque aos 75 anos, se eu estou numa direção como vice-presidente de um ministério, se o Senhor me entrega a direção para estar manejando a palavra, trabalhando com a palavra no discipulado, eu acredito que também tenho que passar experiências, porque vocês veem o resultado da palavra na minha própria vida. A palavra é sabedoria, o Espírito Santo é a sabedoria de Deus. Então, eu quero passar para vocês sobre esses assuntos que me trouxeram até aqui. Como, por exemplo, eu nasci com a tireoide pela metade da tireoide. No meu tempo, 70 anos atrás, 75 anos atrás, quem sabia, quem tinha direito a exames com a sabedoria que nós temos hoje? Hoje o Senhor multiplicou a ciência, não tem sabedoria, a sabedoria de Deus está dentro de nós, mas a sabedoria humana se multiplicou. Está numa dimensão bem mais ampla, mas naquele tempo, ninguém sabia quando alguém nascia com problema de tireoide. Os exames são sofisticados e não tinha na época. Então, eu cresci com as amígdalas apodrecendo quase todo mês, cheia de pus, e que eu não sei se foi isso que causou maior dano na tireoide ou se é a tireoide que causou esse dano nas amígdalas. Eu sei que é um processo, é muito interligado isso. As duas coisas me perseguiram desde a infância. Era as amígdalas cheias de pus e o problema da tireoide que ninguém sabia, mas que eu sentia esse mal-estar nessa área da tireoide e não sabia explicar, eu atribuía que era por causa das amígdalas. O que é certo é que eu nasci doente. E você sabe que a gente fica preso à doença, a gente danifica toda a família, todas as pessoas que estão ao nosso redor. E Deus, na sua infinita bondade, Ele me fez já crer que Ele tinha poder e tem para resolver situações. Eu não tinha ainda parado para meditar em Êxodo 15, 26. Eu não tinha parado para meditar ainda em Mateus 10, de 1 a 2. Mas o Espírito de Deus já estava dentro de mim. E ele me fazia entender que eu não poderia ser vencida por essa enfermidade. Pela justa razão, pela medicina, eu não teria nem chegado aos meus 15 anos. Aquilo me sufocava, aquilo me deixava. Tinha vezes que eu ficava como se fosse perder o fôlego. É horrível os sintomas, coisas horríveis. E Deus me deu sabedoria para que eu não tivesse é, deixando ser vencida. Então eu confiava no Senhor, eu pedia socorro a Deus como se fosse uma crente de hoje, do nosso tempo, que já estamos esclarecidos, que podemos mandar o diabo embora, mandar ele carregar a enfermidade dele. Eu não tinha ainda esses conhecimentos, quer dizer, eu não vivia no meio de pessoas que acreditavam nisso, mas eu já acreditava. E quando meus pais dormiam, e eu rolava para um lado e para o outro, com essa garganta me sufocando, com esses sintomas horríveis da tireoide, e eu ficava conversando com Deus. Senhor, o Senhor pode curar. Eu confio no Senhor. E eu vivi, mesmo distante de pessoas que estivessem nesse nível de acreditar que o último diagnóstico é de Deus, que a palavra de Deus é a última, que o diagnóstico do médico fica para trás, não porque ele não saiba, ele sabe, mas só que Deus ultrapassa. Ele não sabe que Deus pode curar, pode sustentar uma pessoa, o médico não sabe disso. E pode sustentar uma pessoa sem a quantidade de hormônios que é tão necessário como os hormônios da tireoide. Mas a sabedoria de Deus dentro de mim sempre mostrava que eu podia vencer. E cada vez que eu sentia os sintomas, não precisava correr, chorar, gritar, chamar pela minha mãe, era eu e meu Deus no quarto.
em um tempo onde ninguém estava falando de expulsar demônio, ninguém estava falando de curas, achava que as curas foi somente no tempo que Jesus andou na terra, mesmo sendo crentes, mas era assim desse jeito. Não, isso aí só foi só quando Jesus morreu, viveu na terra, agora já passou. Agora a gente só tem que estar dependente de clínicas, de médicos o tempo todo. Agora tem médico, no tempo de Jesus não tinha. Só que eu entendi assim, a sabedoria de Deus me fez entender que Deus é o mesmo em todo o tempo, ele é imutável. Então, eu comecei a insistir nisso. O Senhor curou, assim, aí vi os assuntos sobre milagre, o Senhor curou, desse jeito, o Senhor curou, desse jeito. E aí eu fui sendo sustentada pela sabedoria de Deus, de não ficar assim, esperando por, por a morte. Eu confiei em Deus. Confiei. Isso é sabedoria de Deus na nossa vida. Para ter uma confiança dessa, de uma doença estranha, que você não sabe de onde vem nem para onde vai, num tempo que a medicina não estava avançada, onde a ciência não estava multiplicada, é sabedoria de Deus. E eis-me aqui com 75 anos. Eu continuo com a tireoide pela metade, vivendo milagrosamente, porque Deus faz como quer. Ele pode curar e pode também manter você viva para provar diante de todos que Ele é soberano. Ele faz como quer, ele pode deixar uma pessoa que só tem a metade da tireoide viver 75, 85, 95, 105, o tanto que ele quiser. Então, querido, sabedoria. Quantas pessoas estão dependentes de uma doença o tempo todo, que não fez nada na vida, ficou paralisado, só dando trabalho às pessoas porque não entendeu assim, porque não ouviu o Espírito Santo falar. O Espírito Santo fala, ele não veio ficar simplesmente fazendo, enfeitando como um jarrinho, como um arranjo que se coloca dentro de uma casa. Ele entrou em nós, nós somos casa dele para funcionar, para falar, para dirigir, para dizer o que tem que ser feito, para fortalecer, para consolar, para tudo, tudo que for necessário para glorificar a Deus. Então, tenhamos sabedoria, vamos tomar posse da sabedoria, ela já está em nós. Você não é um filho de Deus? Você tem o Espírito Santo? Então, em nome de Jesus, não atrofie a obra do Senhor com desculpa de uma enfermidade. Graças a Deus, como eu tomei posse da cura do Senhor, eu não sei como que ele estava fazendo, eu só sei que eu resistia a todos os sintomas e eu não parava, era trabalhando com as crianças desde a minha adolescência, aos 17 anos, final da adolescência, eu já tinha classe de criança para trabalhar, ensinando a palavra de Deus às crianças, louvando com as crianças, com muito prazer, não trabalhava somente numa salinha de aula, naquele tempo não tinha rede de crianças, era somente a salinha de aula na escola dominical. Infelizmente, as crianças eram impedidas de estar com os pais no culto, porque sempre se teve essa ideia errada. A gente tem que trabalhar com as crianças em um outro dia, não no dia do culto, onde a família se reúne para adorar a Deus, as crianças devem estar juntos, sentadinhos, refletindo o que faz em casa. Porque se em casa os pais sentam com os filhos para ensinar, eles não vão ter problema de sentar na igreja para aprender, ver o seu pastor, o pastor da sua família falando. Mas naquele tempo já era essa coisa errada, entendeu? Não é errado trabalhar com as crianças, mas não na hora do culto. Culto é para toda a família, no domingo é para toda a família. Aí eu já tinha essa vocação, trabalhava com as crianças, infelizmente, na hora do culto, lá naquela salinha, enquanto os pais estavam lá ouvindo a palavra, e não me matou, não. As amígdalas inflamavam mensalmente. Tem vezes que mais de uma vez no mês, criando pus, e eu me enchendo de antibiótico, que prejudicou os meus dentes. Hoje eu tenho os dentes escuros, que não é porque esteja cariado, são os, os tipos de remédio que eu tomei, tanto remédio, que naquele tempo a sabedoria era menos dos homens, né, em relação à medicina, cada remédio que trazia efeitos colaterais terríveis, inclusive destruir os meus dentes. Os que restaram estão escuros. E os dentistas, sem querer tirar, porque estão fortes, mais escuros. Porém, vai ter que tirar para não evitar a aparência do mal, as pessoas olharem e pensar que os dentes estão cariados. E louvado seja Deus, porque o Senhor, nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Se você quiser,
adquirir a sabedoria, olhe para dentro de você, dê valor ao Espírito Santo, porque ele é a sabedoria de Deus dentro da sua vida. Você é casa de Deus. E ele não veio para brincar, ele veio para te ensinar. Então, vá observando qual é a situação que você está passando. Tem um problema de saúde também? Pois com esse problema de saúde, eu consegui eu não fiquei paralisada, eu consegui manter ativa no reino de Deus por todo o tempo que eu fiquei na igreja, no período de adolescente até o meu casamento. Eu, quando saí para o casamento e fui morar em outra cidade, todos ficaram com muita saudade e achando ruim a perda que ia ter, porque eu, nesse estado, eu trabalhava, ganhava vidas, eu ia para evangelismo nas roças, nas chácaras, nos lugares afastados dentro da cidade, passava os domingos de evangelismo pelas roças, eu não parava. É a sabedoria de Deus dentro de mim, porque você não pode ser escravo de uma coisa que Deus disse que dá jeito. Ele disse: eu sou o Deus que te sara, e se ele não sarar, faz como fez comigo. Te dá poder para vencer, trabalhar, fazer tudo com a enfermidade aí, você tendo aquilo como alerta para não paralisar. Porque você não pode ser dominada por uma enfermidade, você tem que dominá-la. Você tem que ser dominada pelo Espírito de Deus. Então, se ela sai, ótimo. Se não sair, você trabalha a si mesmo, no poder do Espírito Santo. Aí você diz, mas se for em cima da cama, você trabalha em cima da cama. O importante é que a sua boca não pare de glorificar e exaltar o nome do Senhor, abrindo a boca e saindo a palavra, porque se o coração está cheio da palavra, a boca fala do que o coração está cheio. Então, até se for uma enfermidade em cima da cama, se você tiver na sabedoria de Deus, as pessoas chegarão, em vez de chegarem para te animar, você que vai animá-la, vai fazer com que elas se convertam e andem a serviço do Senhor, cumprindo o que ele mandou, que é fazer discípulos. Sabedoria, queridos, vamos viver na sabedoria. Viver na sabedoria. Ele já está em nós, o Espírito Santo está em nós. Não desperdice, não faça como Salomão. Não vamos desperdiçar. Esse escritor de Provérbios se julga que tenha sido Salomão. E ele teve a sabedoria de Deus que ele pediu, e, no entanto, ele jogou para trás e foi viver as tolices que terminou com uma pessoa. No livro de Eclesiastes, nós vamos ver, ele fala uma porção de bobagens. Deus não esconde nada das coisas erradas que os seus filhos, seus escolhidos fizeram, para mostrar que nenhum são perfeitos. A honra e a glória é para ele. Então, pega a sabedoria. Eu estou contando as histórias da sabedoria, mas vai ter os momentos que você vai ver de coisas erradas que também foi sabedoria em abandonar o erro. Você, quando erra, foi tolice, mas quando você abandona o erro, já é sabedoria. Então, vamos prosseguir, que Deus tem muito para falar conosco em relação à sabedoria. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.